De novo com o professor João Paulo Oliveira e Costa, professor catedrático, historiador da Universidade Nova de Lisboa, e a nossa conversa de hoje é sobre a presença portuguesa no Japão, que ainda hoje é lembrada sobretudo pelos japoneses, e como ficou prometido, ele vai mostrar algumas imagens, fotos que ele fez ao longo de vários anos nas suas viagens ao Japão. O professor João Paulo vai ilustrar aquilo que nos disse na primeira parte. Passo-lhe a palavra. Muito bem. Avance. Então, nós vamos começar pelo princípio. E a primeira imagem que os espectadores estão agora a ver é uma fotografia de uma estátua que está na ilha Tanegashima. A ilha Tanegashima é uma ilha muito mais a sul das 4 ilhas principais do Japão e foi aí que se deu o primeiro desembarque de portugueses em 1543. É um desembarque acidental, não era uma armada como a do Vasco da Gama, que era enviada pelo rei, nem sequer uma armada enviada pelo capitão de Malaca, que era a posição portuguesa mais próxima. É simplesmente um grupo de aventureiros que se intermediou com os chineses e que, a bordo de um junco chinês, andavam por ali e, de repente, o navio, por força de uma tempestade, foi dar àquela ilha japonesa, até porque os chineses tinham uma má relação na altura com o Japão. E os portugueses desembarcam e apercebem-se desde logo que há ali um potencial negócio para eles transportarem, para eles intermediarem, porque os chineses gostavam muito da prata japonesa, os japoneses gostavam muito da seda chinesa, mas não negociavam muito uns com os outros devido ao estado de guerra que havia entre os dois países. E Portugal vai perceber que tem ali uma oportunidade de negócio. E sabemos, isso é indiscutível, embora nós não há nenhuma descrição certinha, portanto, nós não sabemos exatamente nem o dia, nem quem foram os primeiros protagonistas, porque terão chegado vários mais ou menos no mesmo verão. E, portanto, não vale a pena estar, às vezes, quando a documentação não deixa, não vale a pena estar a forçar e a começar a tentar inventar, porque a gente não vai lá com invenções. E, portanto, nós não sabemos, não é relevante quem foram exatamente as pessoas, sabemos exatamente, o facto de não sabermos quem foram, significa que eram aventureiros, homens que anonimamente andavam já fora do serviço da coroa, mas o que é mais interessante é que, descobrindo aquilo para eles, em vez de ficarem com aquele segredo para eles, vão logo dizer aos oficiais portugueses de Malaca: descobrimos um grande negócio. E devemos lá ir nós e devem lá ir os missionários, porque é uma oportunidade para todos, para a religião, para o comércio e para tudo. E a verdade é que logo nesse primeiro encontro, os portugueses que estavam nesse junco tinham espingardas. E que terão usado para caçar um pato. Enfim, o episódio é anedótico, não é? Mas usaram a espingarda e os japoneses ficaram logo surpreendidos e os japoneses perceberam logo que, além daquelas pessoas serem aparentemente simpáticas e não terem medo a ninguém, como eles próprios dizem nos seus textos, porque eles dizem, nesta descrição, dizem, são gente que come com as mãos, que mostra os seus sentimentos sem qualquer rebuço, e trocam o que têm pelo que não têm, mas são inofensivos. Digamos assim que eles são apresentados. E, portanto, esta estátua, o que tem de particular é que recorda o senhor da ilha, o governador da ilha naquele tempo, que era um samurai, evidentemente, que está representado nesta estátua como um samurai deve ser representado, mas com um objeto acrescentado, que é o objeto exatamente desse encontro, que é a espingarda. E que a espingarda, lembro, às vezes um amigo meu jesuíta dizia, mas falaste tanto de um aspecto que é uma arma, mas é uma arma que trouxe a paz ao Japão. Começou por matar muita gente, mas a verdade é que trouxe 250 anos de paz a um Japão que vivia há séculos no meio de guerras intermináveis. E, portanto, esta estátua, que está no local onde os portugueses chegaram pela primeira vez, é exatamente o sinal, desde logo, dessa qualidade que a chegada dos portugueses representou. Uma qualidade que é, há uma nova arma e a guerra vai se resolver. E, portanto, é indiscutível que foram estes homens que nos colocaram cá a arma. Uma coisa mais interessante, para terminar esta primeira análise, é que os portugueses não foram exportadores de espingardas para o Japão. Ensinaram como é que se fazia, e à boa maneira dos japoneses, eles aprenderam e passaram a fazer. Porque em 1549, no centro do Japão, já há fábricas de espingardas. A segunda imagem é o ícone destas relações, que é a chamada, os japoneses chamam-lhe o kurofune. Kurofune quer dizer negro, funé quer dizer navio, como se percebe pela imagem, barco negro, que é a maneira como ele era pintado e para resistir melhor às águas, com breu, e, portanto, este é um grande navio, é um navio indestrutível no século XVI. Nós sabemos que a pirataria asiática nem tentava atacar. Nós sabemos que só se perderam 3 navios durante todo... É um navio que faz a viagem todos os anos entre Goa, Malaca, Macau e Nagasaki, e no século XVI só se perderam 3. Um naufragou à vista de Nagasaki num tufão, outro foi atirado por um tufão contra a ilha de Taiwan e outro foi contra a ilha de Sumatra. Nunca, militarmente eram imbatíveis, porque eram muito grandes, estavam poderosamente artilhados, não eram usados para a guerra, mas estavam precavidos contra a pirataria. Este navio, o que é que se passa? Os portugueses descobrem este negócio, como eu vos disse, a propósito da imagem anterior, e a coroa apercebe-se da importância
E o que vai fazer é, a coroa vai estabelecer o monopólio da viagem entre a China e o Japão. Diz, a viagem é do rei. E o rei todos os anos concede a um grande fidalgo. Um grande fidalgo não é um mercador. Portanto, esse fidalgo que vai fazer é, vai passar ele depois a arrendar a viagem a um mercador. E esse mercador, o que é que tem? Tem a vantagem de que só ele é que pode transportar as coisas entre... Mas o mercador não pode sozinho levar, então o que é que faz? Tem um navio muito grande onde todos os mercadores transportam as suas mercadorias e pagam o frete da viagem. E, portanto, o concessionário da viagem ganha pelo frete dos verdadeiros mercadores e os mercadores têm um navio que lhes garante que o negócio se faz a coberto da pirataria que infestava os mares da China. Esta imagem pertence a um biombo Namban. Os biombos Namban, o que é isto? Os biombos são umas paredes amovíveis, que existem muito na Ásia, ao contrário da Europa, e são biombos que foram pintados no final do século XVI e início do século XVII por artistas japoneses, retratando estas pessoas estranhas que eram os portugueses que estavam lá no Japão. Portanto, o que nós temos, estes biombos Namban, podemos considerá-los como fotografias. Fotografias em que nós vemos, tal e qual os japoneses percepcionaram os portugueses que estavam a chegar ao seu país. E, portanto, com a percepção de que este navio que traz tudo, traz as informações, traz os objetos, traz os animais desconhecidos. Portanto, é o navio que é o cerne, é o coração de toda esta operação, porque isto é uma grande operação mercantil, em primeiro lugar. E aqui temos outro pormenor de um biombo Namban, em que nós temos aqui o desembarque, portanto, que é outra parte da operação, não é? E, portanto, isto é fundamental. A vida no porto de Nagasaki vivia, sobretudo, deste momento em que a nau chegava. A nau chegava a estar 6 meses fundeada em Nagasaki para que todo o negócio pudesse ser feito, porque a maior parte dos mercadores viviam em Macau, mas também havia portugueses que viviam em Nagasaki, casados com mulheres japonesas. Já vamos ver uma imagem que mostra isso muito bem. E era, portanto, um processo em que, insisto, a questão fundamental de perceber é, em primeiro lugar, a sustentabilidade desta relação esteve no comércio. Era um comércio em que faz com que Lisboa e Nagasaki sejam, naquele tempo, duas extremidades das rotas da seda. Não das rotas da seda tradicionais, que se faziam pelo interior da Ásia, mas pelas rotas da seda marítimas, que se faziam pelo mar, porque, na verdade, alguns destes objetos comprados no Japão, chegando a Lisboa, depois ainda eram espalhados pelo resto da Europa. E dá-se um exemplo só de uma coisa que nós, no nosso mundo ocidental, usamos com muita frequência, as senhoras particularmente, que são os leques. Pois os leques vieram numas caixas, desde o Japão até Lisboa, e eram usados pelos homens no Japão, mas em Lisboa a rainha Dona Catarina e a infanta Dona Maria apropriaram-se deles e em poucas décadas o leque era um objeto feminino no contexto da civilização europeia e espalhou-se por toda a Europa através deste... Porquê? Porque o leque também circulou neste navio e foi embarcado. Enquanto estas peças eram desembarcadas, os leques eram embarcados e enviados para o Ocidente. E aqui temos mais um exemplo, nesta terceira imagem, eu coloquei este pavão. Porquê é que eu trago esta imagem do pavão? Porque o pavão é um animal indiano, não havia na Europa. Há pinturas do renascentistas do final do século XV que incluem pavões, ou seja, significa que, pelas rotas tradicionais do comércio euroasiático, alguns desses animais chegavam à Europa. Mas em Portugal não há notícia nem há desenhos de pavões para o século XV, eu não conheço pelo menos. E, portanto, aqui, isto mostra uma vez mais aquilo que eu vos disse há pouco, inclusive, isto é uma das imagens que me ajudou em Nova Delhi, quando eu estive a fazer a conferência inaugural de uma conferência sobre as relações entre a Índia e o Japão. É porque o pavão é um animal indiano, que os japoneses também desconheciam e ficaram a conhecer através dos portugueses. E, portanto, aqui está, lá está, como estes biombos, estas pinturas mostram, essencialmente, aquilo que espantava e aquilo que chocava e admirava os pintores encarregados de fazer estas obras de arte. E, portanto, temos aqui, por um lado, o pavão, que vem da Índia, não vem da Europa. Portanto, para perceber que quando falamos da expansão portuguesa, não estamos a falar de um movimento da Europa, bionífico da Europa em direção a outros centros, estamos a falar de um movimento de permanente interação, em que as interações se sucedem umas às outras e que tudo o que vai sendo apanhado nas interações é retransmitido na interação seguinte. Sobre as fotos, nós fazemos isso, nós tiramos as fotos àquilo que é diferente, àquilo que é novo, exatamente. Que é interessante. É aquilo que pode buscar os nossos amigos, sim. Aquilo que a gente vai mostrar. E depois, reparem que os portugueses são sentados em cadeiras de abrir e fechar, como é próprio de quem viaja, mas cadeiras que é um sinal também, vai ser uma surpresa no Japão, as pessoas sentarem-se em cadeiras, porque no Japão sentam sobre os calcanhares.
Já contei, a primeira vez que fui ao Japão, que foi em 1991, ainda me ofereceram um almoço tradicional em que eu tive de estar o almoço todo, nem sei bem como, em cima dos meus calcanhares, e foi uma tortura, não foi um almoço, foi uma tortura. E os portugueses já no século XVI sentiam que isso era uma tortura e, portanto, andavam com as suas próprias cadeiras para poderem sentar convenientemente à maneira ocidental, ou fosse onde fosse que eles chegassem. E, portanto, uma vez mais, temos aqui um animal e um objeto que surpreendem os japoneses. Isto é uma estátua de São Francisco Xavier na cidade de Oita, que naquele tempo se chamava Funai. Houve uma série de cidades que no século XIX, quando foi da Revolução de Meiji, mudaram de nome por razões políticas internas. São Francisco Xavier é o fundador da missão cristã no Japão. Ele desembarcou em Kagoshima, que é uma cidade no sul do Japão, a 15 de agosto de 1549. E é reconhecido no Japão. No Japão hoje haverá cerca de 5% são cristãos, uma parte deles católicos. É uma religião respeitada, não muito vivida, respeitada, e mais até porque há uma moda que leva a que muitos casais japoneses se casem na igreja por causa do vestido de noiva. Enfim, há quem brinque de brincadeira que muitos japoneses nascem no ambiente shintoísta, casam no ambiente católico e morrem no ambiente budista, porque depois os cemitérios budistas são tentados. Porque é um país no Japão há um sincretismo religioso, aí que as pessoas circulam entre as religiões sem se preocuparem. Aliás, é muito interessante que eu li uma vez um livro de um japonês naturalizado americano, Neil Fujita, que era um livro sobre o cristianismo no Japão, e que a primeira coisa que dizia para os seus leitores japoneses é: cuidado, percebam que esta religião é uma religião diferente das nossas, porque nesta religião, quem é desta religião não pode ser de mais nenhuma. Porque é logo para explicar, porque não é essa a lógica no Japão. E, portanto, esta estátua é uma estátua, portanto, é o reconhecimento pela comunidade japonesa, e estátuas a Xavier há em vários pontos do Japão, e é uma estátua que não só homenageia a pessoa que introduziu o cristianismo no Japão, como o que tem por trás este mapa mundo com o trajeto da viagem é o sinal da admiração que os japoneses de hoje têm pelos portugueses e espanhóis, porque o Xavier era um basco, não é? Mas pelos europeus que, viajando nos navios dos portugueses, atravessaram o mundo para ir ao Japão, ajudando o Japão a evoluir. E isso é um reconhecimento que vem até aos nossos dias e que está plasmado na maneira como a estátua está completada com este mapa e com a rota do Xavier por detrás. Digamos que agora estamos aqui a meio das imagens, esta é talvez a mais significativa de todas. Volto a dizer, o que temos aqui é a pintura feita por um japonês. Não há aqui interferência colonialista nenhuma. É aquilo que o japonês vê, e aqui são os portugueses. Aliás, isto é a capa do meu livro Portugal na História, não é por acaso. Isto é uma identidade. E nós temos aqui 8 homens, todos vestidos da mesma maneira, e é isso que os une. E todos vieram na nau do trato. Mas estes 8 homens não são todos iguais. Temos 5 adultos e 3 jovens. Vamos olhar para os adultos. 2 são negros, 3 são brancos. Os 2 negros serão escravos, provavelmente são pessoas escravizadas, mas que acompanhavam e que, vistos pelo japonês, fazem parte do mesmo conjunto. E os três outros adultos são todos caucasianos, portanto, são pessoas europeias. Se olharmos para os 3 jovens, veremos que, embora vestidos como os outros, e sendo provavelmente seus filhos, são todos asiáticos. E isto dá muito do que é a expansão portuguesa, que sobretudo nos séculos XVI e XVII, embora se possa falar daqui e ali já há uma expansão de caráter colonial, o colonialismo português é um colonialismo que se faz sem que as mulheres partam. E como as mulheres não partem, a maior parte da segunda e terceira gerações de portugueses são luso-americanos, no caso do Brasil, luso-africanos ou luso-asiáticos. Isto significa que e as crónicas não distinguem depois, e portanto, quando eu falo de um português a comerciar na Ásia, posso estar a falar de um destes jovens. E este jovem, se mudar de roupa, deixa de ser um português à vista dos outros asiáticos. E isto ajuda a explicar o sucesso da expansão europeia, da expansão portuguesa, mesmo com poucos exércitos, porque é uma expansão que insiste no século XVI e XVII, joga nesta mestiçagem e nesta capacidade de penetrar em mercados através de pessoas que, sendo portuguesas, que são pessoas híbridas, porque reparem, eles são filhos de portugueses, são cristãos, indiscutivelmente, mas conhecem Confúcio, ou conhecem as divindades shintoístas, sabem falar japonês, sabem falar chinês, tal e qual hoje uma criança de um casal multiétnico. O pai e o filho falam, e a mãe falam com os seus filhos nas suas próprias línguas, e as crianças absorvem as duas línguas. Pois isso acontecia também no século XVI, eram os mesmos sapiens, não é? É o pão nosso de cada dia aqui. Exatamente. Depois lembrar, neste reconhecimento que o Japão tem pela importância da presença portuguesa no seu país, que numa das ruas mais antigas, Nagasaki, desde 1997, quando fez 400 anos do seu falecimento, a rua passou a chamar-se Rua Luís Frois. Luís Frois é um grande cronista do Japão,
conhecido por todos os grandes investigadores do século XVI japonês e que foi amigo pessoal do tal general que introduziu as espingardas como arma tática no campo de batalha japonês e, portanto, é um homem, é uma figura incontornável na história japonesa. O Luís Foz faz parte da história japonesa, pode aparecer até em jogos de guerra de samurais, porque é uma figura relativamente popular no contexto japonês. O verso e o reverso da medalha. Esta fotografia é tirada na colina de Nishizaka, hoje no interior da cidade de Nagasaki, e no tempo na periferia da cidade, que é a colina onde os cristãos, nomeadamente sacerdotes e irmãos, foram martirizados nos tempos das perseguições. O processo é muito simples e fácil de entender. O Japão, quando os portugueses chegam, está num fracionamento político. Estando num ambiente de guerra civil, é natural que alguns dos chefes se interessem pelo cristianismo e outros não se interessem. O problema é que depois, quando tudo foi reunificado por causa da espingarda. E quando foi reunificado, o reunificador achou que o cristianismo era um perigo. E, portanto, disse que não queremos cá isto. E portanto, passou a perseguir, e na altura certa, porque mais uma geração ou duas e teria sido muito mais complicado de perseguir. E, portanto, essa perseguição, sim, é violência, mas é uma violência de japoneses sobre japoneses. Meia dúzia de europeus apanharam por tabela. E, portanto, mas hoje a cidade de Nagasaki também recorda este processo e dignifica as pessoas que sofreram isso. Nos biomas de Namban podemos ver como eram as igrejas. E as igrejas eram, na verdade, edifícios japoneses. É uma das razões porque a expansão portuguesa no Japão correu tão bem, até assustar. Correu tão bem que assustou as autoridades japonesas porque havia uma simbiose que estava a ser demasiado intensa e as autoridades japonesas não queriam perder o pé e tinham medo que alguns samurais se juntassem numa confederação cristã e ganhassem o poder. Nós vemos que aqui a igreja, no fundo, é um edifício de estilo japonês, com tatami, que é com aquelas esteiras no chão que cobrem as casas tradicionais japonesas e todos os templos shintoístas e budistas no Japão, e vemos que, se o padre é europeu, os irmãos são japoneses. Mesmo o rosto da igreja japonesa era poucos europeus e muitos japoneses. E, portanto, que falavam em japonês. Vamos esquecer que no Japão não houve um soldado português. Portanto, nunca há nenhuma imposição. É tudo uma questão de intermediação e do interesse. E, portanto, temos aqui um exemplo da fé dos japoneses, testemunhada pelos próprios japoneses. Ainda vamos ter tempo, mais um. Então, é só mostrar Nagasaki. Sim. Nagasaki, que é o porto que os portugueses escolheram, e que o escolheram exatamente por como se vê, esta fotografia tirada de um hotel onde eu fiquei quando lá estive em outubro de 2015, e vê-se a profundidade do porto. É um porto que abrigava a nau dos tufões, e, portanto, era um porto ideal para guardar. Digamos que há aqui algumas, com jeitinho, nós podemos tirar uma fotografia e dizer que isto é o estuário do Tejo. E, portanto, uma das vezes que lá fui levado pela Associação Luso-Nipónica da cidade e mostrei, depois fomos a um restaurante e diziam, olha para aqui para as luzes, parece Lisboa, não parece? Eu tive algumas dúvidas, mas disse que sim, evidentemente, porque de facto há uma semelhança. Ainda pode dizer mais uma? Esta é igual, porque esta imagem estão a ver, sim. Mas é outra parte da Baía já a sair para o mar. Sim, a outra a seguir. E posso terminar com esta. Esta é uma imagem, isto é em Kuchinotsu. Kuchinotsu é no sul do Japão. Eu tinha estado lá várias vezes nos anos 90 e voltei lá em 2018. E em 2018 encontrei este mural que foi feito, entretanto, para celebrar, lá está, a chegada dos portugueses àquele porto, e, portanto, é celebrada com este aparato. E termino, se calhar, com outra coisa mais, desculpa, mas esta que eu acho que é a mais deliciosa de todas, é que ao lado daquele mural em Kuchinotsu temos este equipamento de escorrega para os meninos, e o escorrega é feito a partir de uma réplica da nau do Trato. Portanto, reparem, o respeito que existe no Japão para com os portugueses vai ao ponto de poder ser usado, a memória dos portugueses poder ser usada em equipamentos como um escorrega para crianças. Se eu não estou em erro, quando eu referi no início a celebração dos 450 anos no Japão com a emissão do 11 selo, é desse porto de Kuchinotsu, que foi em 1470, 71? 79, 1479, aqui a chegada aqui é 79. Então foi... É outra data, é uma data posterior, mas... Bom, nós estamos no final desta magnífica, não foi conversa, desta magnífica edição do professor João Paulo Oliveira Costa. Não foi conversa porque não era preciso ser conversa. O professor João Paulo toca-se-lhe no botão e ele abre a torneira e não acaba mais. Foi um prazer, muitíssimo obrigado. Os espectadores de certeza que apreciaram, e já sei que vão pedir aqui para a televisão, para volta e meia, repetir esse programa que eles fazem. Muitíssimo obrigado por terem estado connosco. Até o nosso próximo programa.